levar isso para a China. É muito especial porque as diversas. Bom, um dos deputados do PT, um dos políticos do PT, que tem um largo trânsito em vários setores, consegue ter uma visão mais abrangente de trabalho de oposição, é o deputado Paulo Teixeira, aqui de São Paulo, que é o nosso entrevistado. Paulo, o que muda com as novas eleições no PT? O que falta para o PT fazer o ajornamento aí e recuperar o dinamismo de outros tempos? Olha, Nassif, a conjuntura, na minha opinião, está fazendo isso com o PT. Uma conjuntura que o povo foi para as ruas, uma conjuntura em que o PT está precisando de muito apoio e está conseguindo articular bem esse apoio e essa relação com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, um Lula mais vinculado aos movimentos. Isso tudo, na minha opinião, promove uma atualização do PT, do seu método de direção e do programa que o Lula vai oferecer ao Brasil. Tá. Sem levar em conta o Temer em si, a saída dele com diretas agora seria bom ou seria ruim, dado a exiguidade de tempo aí para formação de consensos, de frentes? Olha, eu acho que a Globo, quando ela denunciou, quando ela tinha a denúncia da PGR em relação à JBS, ela fez a seguinte aposta: vamos tirar logo o Temer e vamos colocar eleições indiretas. Para quê? Para escolher alguém que melhore o ambiente político e possa, em 18, ter uma sucessão mais no campo do neoliberalismo. Na minha opinião, a Globo errou na sua aposta. Ela não contou com o sistema constitucional, com o sistema político e até com a própria força do Temer no TSE e no Congresso Nacional. Quem tem a caneta tem poder, né? Uma coisa Tem poder, tem poder. Bom, o que eu acho que é importante? Em primeiro lugar, é importante que não seja eleição indireta. Por que não deva ser eleição indireta? Porque a legitimidade estará em prova. Esse é um governo ilegítimo e se você fizer a sucessão indiretamente por um Congresso desgastado, como é o Congresso Nacional, onde 2 ex-presidentes estão presos e um terceiro, o Temer foi presidente da Câmara, está prestes a ser preso, ele pode ser preso quando deixar o poder, ou se ele sofrer a licença. Então, esse Congresso não tem a menor condição de eleger um sucessor. Por isso que eu acho que é fundamental as eleições diretas. E nós precisamos fazer um acompanhamento do quadro a ponto de ver se é possível, inclusive, uma antecipação das eleições Você acha gerais. que a antecipação aceleraria esse processo de acordos, de ajustes aí? Eu acho que sim, porque você teria condições de fazer um pacto pelo país, um pacto democrático, e a eleição teria o caráter de, digamos assim, desempatar o país. O país está vivendo um impasse por um equilíbrio de forças políticas, e esse equilíbrio que o golpe promoveu, porque estava em desequilíbrio, o golpe acabou, digamos assim, fortalecendo um lado do processo. Uma eleição poderia ajudar o Brasil a se reencontrar. Paulo, muito dessa articulação que levou ao golpe tinha como única bandeira o antilulismo. Hoje, a gente percebe que não tem condições de nenhum ajuste, um acordo sem Lula. Como é que você vê o antilulismo nessa cúpula que armou aí o impeachment? Olha, Luiz, o que a gente vê é que eles tinham um discurso. O antilulismo tinha, digamos assim, 2 discursos. O primeiro discurso atribuíam a nós os erros no sistema político. E o segundo discurso, a necessidade de fazer reformas. Bom, eles assumiram o poder e aí o que se viu é que todos os problemas do sistema político fazem parte de... Todos os partidos têm responsabilidade por eles e, em maior medida, esses partidos estão envolvidos. O PMDB está muito mais envolvido com problemas, o PSDB agora com a prisão
da irmã do Aécio, o afastamento do Aécio, eles têm um envolvimento profundo. Assim, apaga a ideia que o nosso envolvimento era um envolvimento profundo e, portanto, responsável pelos problemas do sistema político. Hoje o que nós temos é a absorção do Vacari no TRF4 do Paraná e uma acusação contra o Lula desprovida de provas, né? E o segundo argumento era que o Brasil precisava de reformas, e eles propuseram essas ditas reformas, que são anti-reformas ou reformas antipopulares, que são tão agressivas que o povo brasileiro percebeu que não é por aí. Então, na minha opinião, o antilulismo ele se diluiu e hoje há na sociedade uma compreensão de que o problema não está conosco, mas está do lado deles. Tanto que a popularidade do Temer é baixíssima, a popularidade do PSDB, a expectativa de votos em candidatos do PSDB é baixa, não é? Ao mesmo tempo, cresce a expectativa de voto no Lula, cresce a simpatia do PT. Portanto, mudou muito a conjuntura do golpe até hoje. Um ano alterou profundamente a conjuntura. E o Supremo, como é que você vê, inclusive à luz das últimas duas decisões aí de soltar o Rocha Loures e o Aécio? O Supremo, na minha opinião, foi extremamente omisso no processo de afastamento da Dilma. Por exemplo, o Janot pedia o afastamento do Eduardo Cunha em dezembro de 2015. O Supremo foi dar o afastamento do Cunha só depois do impeachment. Então ele foi extremamente omisso. Deixa eu pegar um ponto aí que é relevante. O ministro Barroso, outro dia, deu uma entrevista dizendo que o sistema nosso é presidencialista e usaram uma arma parlamentarista para tirar a Dilma. Fez, olhando pelo retrovisor. Quem olhava na hora via que, desde o início, que era uma medida anticonstitucional. O que faltou? Não houve falta de iniciativa do governo de provocar a questão do mérito no Supremo? Ou ele poderia ter se manifestado independentemente da provocação? Olha, em primeiro lugar, realmente, o impeachment, como ele se dá no Brasil, ele é uma arma oligárquica. O parlamento brasileiro, ele é muito conservador. Foi assim no Império, no Segundo Império, todas as medidas progressistas sofreram alterações no parlamento e perderam impacto no parlamento, e o parlamento sempre foi adversário de transformações. Assim, manter o impeachment como uma arma parlamentar é você ter um instrumento do parlamentarismo no presidencialismo e, por sua vez, também é manter um instrumento oligárquico na mão de uma oligarquia que é extremamente refratária a mudanças, né? Por isso eu acho que nós tínhamos que transformar a nossa Constituição e discutir melhor, não esse resultado que o Senado produziu, mas discutir melhor o instrumento do recall. Quem pode tirar um presidente da República é o povo. Então tem que ter um instrumento que um certo número de eleitores, um número expressivo de eleitores, em condições e ritos muito seguros, só ele, esse grupo popular, com ritos muito seguros, que poderá tirar o presidente da República. Então, bom, mas faltou a análise do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Eles deveriam ter analisado o mérito. Mas poderia analisar sem a provocação do... Houve a provocação, tem um mandato de segurança, tem pendente um mandato de segurança que o Supremo deveria ter avaliado o mérito do impeachment, porque foi um impeachment sem crime de responsabilidade e, portanto, não preencheu os requisitos constitucionais. E o que você acha que está acontecendo, por exemplo, o ministro Fachin, que estava numa atitude ultra dura, aí, de repente ele muda e vai até contra a própria avaliação do caso Rocha Loures e liberta o Rocha, ainda mais que os advogados do Rocha Loures tinham solicitado. Eles tinham solicitado prisão domiciliar e ele dá liberdade. Olha, é muito estranha a decisão do ministro Fachin. Estranha porque rompe uma tradição dele mesmo. Né? Ele vinha mantendo uma linha dura, não dando habeas corpus. No caso do Palocci, por exemplo, ele negou o habeas corpus e remeteu para a decisão do pleno, não da turma.
que ele poderia perder na turma. Então ele estava endurecendo. De repente, de maneira assim, sem explicar, ele modifica a linha das suas decisões, né? Portanto, fica parecendo que ou ele recebeu alguma pressão, ou ele dá um tratamento diferenciado. Quando a pessoa vem de um partido que tem apoio da grande mídia, da Globo, etc., ele trata com, digamos assim, sem dureza. E quando é de um partido de esquerda, ele é duro. Paulo, você fala do recall, com a votação da população, mas a gente sabe da capacidade que hoje o modelo de mídia que permite uma influência ampla de criação de uma realidade à parte aí. Então, junto com isso, teria que ter alguma forma de redução da concentração da mídia? Tem que ter, tem que ter. O Brasil, primeiro sobre o recall, né, você tem que ter ritos muito fortes no recall, né? Isso é um debate que a gente tem que fazer. O Lavaner, o César Brito estão fazendo para que você não transforme na retirada do presidente da República em algo comezinho. Tem que ter crimes e, ao mesmo tempo, você tem que ter um julgamento popular. Não pode ser... Não recall a troco de nada. Não recall a troco de nada. Você tem que preencher os requisitos constitucionais, só que não um parlamento oligárquico vai tirar o presidente da República. Mas você terá que ter uma votação, né, de um percentual da população contrário ou favorável. Portanto, não pode ser nessas condições que acontece hoje no Brasil, né? Mas, hoje, nós vivemos num sistema democrático que ele é muito estreito por conta da atuação de uma mídia muito concentrada. O que nós precisamos é democratizar a mídia, ter mais atores. E para que nós tenhamos mais atores, você precisa equilibrar o jogo. Como é que você equilibra o jogo? De um lado, equilibrando as verbas oficiais, as verbas para oficiais de propaganda, de marketing. Em segundo lugar, você precisa ter um debate sobre as concessões. Isso nós não podemos permitir uma concentração das concessões. E, em terceiro lugar, nós temos que ter uma proibição da propriedade cruzada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a TV de maior audiência é a TV Globo, o jornal de maior audiência é o jornal O Globo, a rádio de maior audiência é a rádio CBN, e tem ainda o jornal... A segunda é o jornal, a Rádio Globo. A Rádio Globo e o jornal Extra. Então, eles concentram a informação. O que nós precisamos é ter um equilíbrio, um alargamento dos meios de comunicação de massa. Só uma dica aí, a questão das redes de emissoras aí é um outro fator cartelizador. Mesmo que a propriedade seja da ponta, seja de outros grupos, o fato de você estar em rede com uma cabeça que define programação, linha... ela dá a linha, dá o conteúdo. Isso aqui então, caracteriza claramente que é cartelização. Tá? Na verdade, você precisa democratizar a cabeça. Isso. A produção de notícia, a produção de informação, a produção de análises. Né? Isso aí. Vendo o quadro hoje, o Temer se mantém ou não se mantém? Olha, do ponto de vista do preenchimento dos requisitos para licenciar, não há dúvida. Isso. Assim como não havia dúvida que a Dilma não tinha praticado um crime de responsabilidade, hoje não há dúvida que o Temer praticou. Praticou vários. Vários. Ele praticou o crime de corrupção passiva, ele praticou o crime de obstrução da justiça, o crime de lavagem de dinheiro. E, diferentemente do que faz a Lava Jato no Paraná, nesse crime praticado pelo Temer, eles acompanharam de provas, robustas provas. Gravação que ele não negou que tivesse feito, depois outra gravação com o interlocutor que ele indicou e depois a prisão do interlocutor com dinheiro e o dinheiro devolvido. Portanto, as provas são robustas, né? Agora, qual é o capital do Temer para a elite brasileira? O capital dele é um grande número de parlamentares.
E são parlamentares, Nassif, que têm as mesmas condições que o Temer tem. São parlamentares que estão respondendo judicialmente, então é um pacto, até o impeachment foi isso, Foi. o golpe foi isso, é um pacto daqueles que não querem ser investigados, é o pacto daqueles que sonham com uma imunidade. E o Temer agora representa o comandante desse pacto, isso é, nós todos, eles pensando, todos se salvarão se o Temer se salvar. Porque o Temer ele não tem alternativa a não ser ficar no poder, porque saindo ele É isso. corre risco de prisão. É isso. Ele, o Wellington Moreira Franco, o Padilha, os três, na medida em que terminar o governo, eles estarão nas barras dos tribunais. Ou se hoje tiver uma licença para ele ser processado, ele vai direto para as barras dos tribunais. É uma questão de tempo. Porque o crime que ele praticou é um crime comum, um crime previsto no Código Penal. E como é que você viu a substituição da Procuradoria-Geral da República? Olha, eu vejo com naturalidade, né? Eu não a conheço tão bem, eu ouvi pessoas que fazem uma crítica a ela do ponto de vista do direito penal, que ela teria uma visão muito pesada do direito penal, né? Mas eu acho que permite ali um arejamento, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma guerra judicial inaceitável para o nosso Brasil, uma guerra interminável e uma guerra de alta intensidade, que não significa que a questão é acabar ou não com as investigações. Não podemos deixar de tê-las. Mas a forma de fazer as investigações, né, o nível de atuação do Ministério Público, ele é um nível que, na minha opinião, precisa ter um olhar também sobre os abusos que estão sendo praticados. Se você não tiver um olhar sobre os abusos que estão sendo praticados, você não pode... esse não pode ser um modelo de atuação do Ministério Público. Então, na minha opinião, é virtuoso que o Ministério Público combata a corrupção, mas ele precisa combater a corrupção se enquadrando e levando e respeitando a Constituição brasileira e as leis brasileiras, os direitos e garantias individuais. Paulo, quando a gente fala em frente, aí, como é que estão as conversas aí do PT com os demais partidos, PSOL e outros partidos aí, Verde, não sei. Na minha opinião, se a candidatura for a candidatura do Lula, nós teremos condições de reunir um arco muito grande de partidos. Eu acho que, naturalmente, o PT, o PCdoB, naturalmente o PDT, acho que virá. Eu acho que vai ter diálogos com segmentos do PSB, segmentos democráticos do PMDB. Nós não podemos esquecer que o Requião é do PMDB, né? E vai atingir outros segmentos do centro democrático brasileiro e progressistas. A saída passa pelo fortalecimento do centro democrático. Passa pelo fortalecimento do centro democrático. Por exemplo, eu tenho certeza que uma candidatura como a do Lula vai ter um segmento do PSOL que vai apoiá-lo, né? Por exemplo, parte da Frente Povo Sem Medo apoia o Lula. Então, eu acho que a candidatura do Lula possibilita aquilo que a gente sempre achou como aliança ideal, uma aliança partidária de esquerda em direção ao centro. Agora, E, em segundo lugar, uma aliança popular de movimentos sociais. Agora, Paulo, na primeira fase, no primeiro e segundo governo Lula, foi feito um conjunto de concessões dentro da estratégia montada para o mercado financeiro, mídia e outros aí. E hoje tem uma parte da esquerda que quer uma radicalização, uma parte que quer o centro. Mas você tem alguns pontos que vão ser centrais em cima desse aprendizado que ocorreu nos últimos tempos. Onde que são aqueles pontos que não foram tratados no primeiro e segundo governo Lula, que tem que ser tratados agora como um ponto de saída aí dessa frente?
Olha, na minha opinião, eu sou simpático a que nós escutemos o conteúdo desse pacto pela soberania nacional, esse debate que está sendo colocado pelo Bresser, pelo Celso Amorim, pelo Fábio Conder Comparato, em que você tem uma economia que permita a industrialização da nossa economia. Isso não dá para industrializar a economia com juro alto, não dá para industrializar a nossa economia com câmbio tão baixo, não dá para industrializar a nossa economia com salários achatados, sem ter distribuição de renda. Então eu sou simpático a essa proposta, que, na minha opinião, muda de paradigma em relação ao paradigma anterior, onde nós tivemos juros altos, câmbio onde o real estava muito valorizado, etc. Bom, em segundo lugar, eu acho que nós temos que fazer reformas. Não se trata de uma radicalização, trata-se de travar no Brasil um debate que os países que se desenvolveram travaram. Isso um sistema político que não tenha o domínio do poder econômico, uma base tributária que seja progressiva e não regressiva, uma maior democratização dos meios de comunicação de massa. Portanto, nós temos que desinterditar certos debates interditados no Brasil. Então, eu acho que a própria reforma trabalhista feita de uma maneira correta. Por exemplo, essas reformas, a previdenciária e a trabalhista, elas podem ser feitas enquanto reformas, melhorias, adaptações, atualizações a tempos atuais, mas não pode ser retrocesso de direito. Mas precisa ser feito num ambiente democrático de diálogo que esse governo não fez. Paulo, obrigado aí por sua presença aqui na sala de visita. Obrigado, Nassif, um abraço a você e todos os que te acompanham, que não são poucos. Eu vou conversar com o modelo de comunicação, mas praticamente livro Lula dizendo que 30% das condenações... Bom, o Daniel Afonso da Silva, ele é doutor em História Social pela Universidade aqui de São Paulo e passou a temporada em Paris como professor convidado. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Trump, sobre Macron e tudo. Daniel, conta um pouquinho da sua experiência na França. Que tipo de pesquisa que você foi conduzir lá e em que instituição? Bom, antes de tudo, Luiz, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra, uma distinção estar aqui na tua sala. Não, pois é nosso. É a sala da tua casa, mas é a nossa sala de visitas aí. Bom, na França, eu fui, num primeiro momento, fazer uma parte do doutorado. Fiquei lá sob a supervisão do Felipe, de Alencastre, Luiz Felipe, e aí era a história. Ele está bem orientado, hein? Lá na Sorbonne. E aí era história mesmo. E depois eu retornei em 2013 para participar de uma longa pesquisa sobre o lugar do Brasil nos BRICS. E depois uma pesquisa maior que rendeu um pós-doutorado sobre a relação política e diplomática entre o Brasil e a França e a União Europeia. Hoje, com esses terremotos aí que estão sacudindo todos os recantos, especialmente o Brasil, como é que fica essa estratégia brasileira em relação aos BRICS? A estratégia brasileira com relação aos BRICS, note, houve algum momento, eu diria, até o finalzinho do governo da presidente Dilma, do primeiro mandato da presidente Dilma, onde era essa talvez a única tônica da política externa brasileira. Imaginando que é evidente, a política externa de um país, ela tem questões estratégicas de longo prazo, etc. Mas, com a presidência do presidente Lula, ficou muito enfocado essa questão de contar de modo diferente no meio internacional. Então, quer dizer, você tem a formulação, a institucionalização, vamos dizer assim, e a politização dos BRICS como uma espécie de contraponto à lógica internacional. Bom,
depois da saída, e muito criticado pela oposição ao governo do presidente Lula, e obviamente a presidente Dilma, em alguma medida, continua essa tônica política, e quando ela sai, é evidente que há um esfacelamento. Bom, dizer dessa maneira é dizer muito pouco, porque na verdade você tem um movimento mais amplo e mais complexo de uma certa distribuição de poder no mundo, sobretudo a partir dos anos 90 e dos anos 2000, em que isso que se convencionou chamar países emergentes começaram a ter algum peso. Certo. E, sobretudo, países como a China, mas também a Rússia e, claro, o Brasil. O Brasil ele entra nessa tônica dos BRICS, com o processo de politização, você deve se lembrar, no âmbito da crise financeira, da quebra do Lehman Brothers, em 2008, essencialmente, onde o presidente Lula, ele diz, olha, vocês, financistas e até alguns de olhos azuis, nos trouxeram até aqui. Quer dizer, os países ricos, os países centrais. Chegou o momento daqueles que ficaram fora da história, quer dizer, dos países emergentes, dos países que compõem o tal do G20, dos países que compõem os tais dos BRICS, pelo menos fazer uma coisa diferente que tomar o cafezinho. Então você tem, em 2008, e o primeiro G20, o G20 de Washington, foi em 2008, um momento bastante delicado, porque era a saída do presidente Bush, o presidente eleito, o presidente Obama, ainda não tinha assumido e tal, etc. E foi um G20 bastante embicado ao encontro dos países emergentes e dos BRICS. E o Brasil, nesse momento, tinha uma certa função, e era esperado do Brasil essa função, uma espécie de organizador da periferia, que foi, essencialmente, o momento do Brasil, ou seja, 2008 e 2009, ou seja, é o país que organiza a periferia e tal. Inclusive, em termos da democracia social aí, a social-democracia, era o país que tinha saída, né? Agora, mais do que isso, voltando à pergunta inicial, mais do que isso, a gente não pode perder de vista que, bom, o Brasil tinha uma saída, os países dos BRICS de alguma maneira reagiram ou resistiram com alguma consistência à crise financeira, mas o problema é que a crise financeira, e eu acho que hoje no Brasil nós vivemos um pouco isso, que é o refluxo da marola, a crise financeira ela é global, mundial, e afeta todo mundo, em algum momento vai chegar. O presidente Lula dizia que não, isso é coisa dos países ricos, coisas dos países centrais, coisas do... Se chegar aqui, será uma marola. Bom, essa marola chegou aqui como uma tempestade a partir de 2012, 2013, e chegou também no conjunto dos países emergentes. E aí talvez a gente vai chegando à tônica da resposta à sua pergunta, que é o lugar do Brasil. Na verdade, todos os países emergentes, ou todos os países que compunham esses BRICS, vamos dizer assim, de alguma maneira tiveram uma reversão de expectativas em todos os níveis, não só econômica, mas também política e social. É difícil dizer cultural, mas a gente pode voltar a isso, mas eu suspeito que também a partir de 2013, 2014, onde a marola deixa de ser uma marola e se transforma em tempestade nas periferias. E dentro dessas transformações, como é que você vê o papel dos Estados Unidos, França e, obviamente, o Brasil? O Brasil tem alguma... Você vê algum sinal de alguma estratégia aí, ou é só o anti-chavismo aí que alimenta o Brasil? O itamaratismo com o Aloysio? Eu não sei se é o caso de fulanizar ou o caso de tentar dizer... singularizar as contribuições. Na verdade, nós vivemos em escala mundial um momento confuso, não é, Luiz? Nós vivemos um momento muito confuso. É um momento que, no fundo, se vê e se tem uma transposição de crises, uma transposição de temporalidade de crises, e a emergência disso que a gente pode chamar de uma espécie de ralé. Ralé no sentido agudo do termo, ralé mundial. Ou seja,
Note bem, as temporalidades das crises, né? Veja, a gente poderia voltar até a Segunda Guerra Mundial, mas para ser rápido. Nós vivemos hoje, essencialmente, o refluxo de não ter resolvido o vazio político que foi deixado pelo desaparecimento do Bloco Soviético. Tá. Isso é um fato. E com o desaparecimento do Bloco Soviético, quer dizer, para alguns, o fim da Guerra Fria, se era uma guerra, alguém ganhou. Esse alguém que ganhou, os Estados Unidos, acreditam terem sido eles. E por conta de terem ganho, se teve aí o tal do fim da história. E eles acham que, bom, eles são os donos da história, democracia liberal, por todo lado, tal, etc. Mas o que acontece? Não demora muito. Você tem a reversão dessa supremacia do fim da história com o 11 de setembro. O 11 de setembro nada mais é, para ser bastante brutal na proposição, do que a revanche daqueles que foram tirados da história. Ou seja, o mundo árabe todo, o mundo muçulmano todo. É claro que o mundo árabe e o mundo muçulmano não essencialmente é composto por terroristas. É evidente que não é isso. Mas o 11 de setembro foi essa resposta àqueles que acreditavam e tal. E depois você tem várias decorrências aí do tal do 11 de setembro que a gente vem até hoje. E só para avançar, note bem, o Iraque, Afeganistão, o Irã, a Síria, tudo isso é decorrente. As tensões na Ásia Central, as tensões nisso que se chama Eurásia, né? Sem contar, a gente poderia ir por continente e ir até quase por países, né? Somado a isso, você tem a crise financeira. Tem um historiador espanhol que eu gosto muito, Fontana e Lázaro, que ele afirma algo que me parece essencial e não foi ainda contradito. Eu acho que ele tem total razão. Ele diz, olha, a crise financeira as pessoas não percebem, mas ela talvez esteja fraturando e destruindo pactos sociais que nem o fascismo e o nazismo juntos conseguiram. Forte. Então, note bem, se a gente junta tudo isso, é a pasmaceira que a gente tem hoje. E daí, falar dos Estados Unidos. O presidente Trump, a tônica do America First, ou do Make America Great Again, olha, note, não tem nada de essencial. Se você pega a história dos Estados Unidos, é só isso. Essencialmente, permanentemente, a gente pode até pegar pessoas, presidentes, como o presidente Kennedy. A campanha dele era essa. Né? E a gente pode ir a outros presidentes dos Estados Unidos que também tinham essa tônica. Então, quer dizer, não é nada... Agora, a figura do presidente Trump, existe, eu diria, que uma má vontade em abordar. Ou seja, você tem essa ralé, você tem essa tônica do Twitter, não tem liturgia do cargo, você tem essa crise de emoções que a gente vive hoje na análise e tal, e a gente desconsidera que, diferente de outros lugares do mundo, o presidente Trump, ele entrou no processo de disputa eleitoral por dentro, ele não entrou por fora, ele entrou por dentro, ele participou de todas as etapas, ele destruiu todos os seus oponentes no interior do Partido Republicano. Depois, na disputa para a Casa Branca com a Hillary, ele também destroçou e chegou ao poder legitimamente, e não é uma bananeira, não é uma república de bananas dos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele responde a uma lógica bastante legítima e uma agonia da população, essa população norte-americana. No caso da França, note, o essencial talvez com relação ao presidente Macron, Emmanuel Macron, e a gente pode voltar à figura dele, que é importante falar da figura, porque em geral se descreve o presidente Macron como um moço jovem que traz a novidade. Não é bem assim. Que cria um partido. Não é bem assim. Note, o Emmanuel Macron, ele passa por escolas de importância na França, Sciences Po em primeiro lugar, depois a École Nationale, o ENA, de administração. Ele tem como padrinhos pessoas de relativo valor. Jacques Attali e o Allemand, que de alguma maneira
o indicam para a casa de Rothschild, onde ele vai trabalhar, e quando a gente fala de casa de Rothschild... Ele vem da casa de Rothschild. Claro, quando ele vai para a casa de Rothschild, é claro que é um sujeito brilhante na formação e tal. Quando ele vai para a casa de Rothschild, não nos iludamos, a gente está falando essencialmente do lobby judaico. E note, gente que criou o capitalismo financeiro, a família que criou o capitalismo financeiro. E note, mais do que isso, eu acho que o essencial é isso. Tá, ele cria um partido, tá, mas até 2004 era um desconhecido, 2014, desculpe, ele era um extremo desconhecido. Existe um estudo, uma abordagem que eu acho muito importante com relação ao Macron. Do final de 2014 até a eleição, ele foi capa de mais de 2.000 revistas e ou jornais. Ele foi a notícia principal. Então, quer dizer, a chegada do Macron ao poder é, no fundo, a resposta de um conjunto de segmentos importantes, eu diria, na Europa e na França, para forjar uma alteração da lógica política no interior da Europa e da França. Agora, vamos lá, essencialmente, a questão da abstenção. A questão da abstenção não pode ser, na França, não pode ser desconsiderada. Ou seja, houve uma indiferença aguda ao processo eleitoral, sobretudo agora nas legislativas. Porque a gente fica falando de 50% não foi votar e tal, 57%, mas o que isso representa de fato? A gente está falando do universo de 44 milhões de pessoas habilitadas a votar, das quais quase 30 milhões não comparecem. Tá. Então, deixa eu tentar entender uma coisa. Você tem aí, em 2008, a falência desse modelo financista, da globalização financeira. Daí quem entra em crise é a social-democracia, as políticas desenvolvimentistas, porque elas não se constituíram uma alternativa nesse período. Quando você pega o Brasil, quem é eleito no bojo aí de todas essas articulações foi a ponte para o futuro. Na França, por outro lado, você pega a própria China hoje, cada vez mais os grupos chineses se integrando ao capitalismo internacional. Qual a alternativa que pinta aí no futuro? Note, eu tenho um pouco de dificuldade de chapar a realidade europeia e a realidade norte-americana, e mesmo a realidade chinesa, a realidade brasileira. Está todo mundo aí, cada um da sua forma, lutando para sobreviver nessa tempestade imperfeita que a gente tem. No caso da França, por exemplo, para continuar falando um pouco do Macron, e contrário às aparências, em primeiro lugar, não é uma novidade. Não é essencialmente uma novidade. É um sujeito jovem, claro. Ele é novo de idade, mas não é uma novidade. Os primeiros gestos do Macron agora vão no encontro da reabilitação de uma certa autoridade da função presidencial. No caso dos Estados Unidos, contrária a todas as questões, contrária a todos os nossos humores com relação ao presidente Trump, vai também mais ou menos no mesmo sentido, porque a função presidencial e a função pública, no fundo, não é só a questão da liturgia, é questão da autoridade. Tá. Né? Que se fala que Obama acabou sendo, a divisão com o Congresso acabou comprometendo. Por exemplo, vou dar um exemplo e eu já volto à sua questão maior, o que a gente tem no futuro, ponte do futuro, se é que tem futuro depois da ponte. Nath, no caso do presidente Trump, tudo bem, ele demitiu o Comey, do FBI. Mas, Nath, é um dossiê, é grave, é tal, mas é grave do ponto de vista mediático. Do ponto de vista interno, vão abrir agora, elencar alguém para conduzir o processo e tal. Mas ele tem maioria no Congresso. Não vai passar. Mesmo que não vai passar. Um outro exemplo para você. A questão do clima. Tudo bem, teve uma repercussão mundial e ainda tem, todo mundo é contrário. E aqui eu não vou entrar na discussão se o que ele fez é bom ou ruim, porque depende. Política não é essa. Política depende. O
que acontece? A entrada sem os Estados Unidos seria praticamente impossível um consenso com relação aos acordos de Paris. Bom, o que o presidente Obama faz para tentar participar do processo de modo positivo? De modo muito voluntarioso, ele assume a responsabilidade, não consulta o Congresso. O que o Trump faz? O Trump é eleito, entre outras coisas, como não diria um contraponto absoluto, mas sim uma força diferente, é um sujeito que vem do Partido Republicano e tal, etc. O que ele faz? Ele atende ao que os congressistas queriam. Ou seja, olha, não é bem assim. E foi mais ou menos, eu suspeito, esse o teor da conversa dele, Trump, com o Papa. Então, quer dizer, ele fala, não, nós vamos rediscutir a questão do clima. Note, o que é isso essencialmente? E ele diz, a despeito das críticas, o que é isso? É uma espécie de retomada de uma certa lógica política, que é muito diferente. Ou seja, você tem um conjunto de democracias em crise, daí você tem que ter a afirmação do poder presidencial. É claro que afirmar o poder presidencial, eu tenho para mim que não é essencialmente isso que o presidente Temer tem feito. É pequeno, né? Não, é por isso que não dá para comparar. Tá, entendi. Não dá para comparar. É evidente que qualquer presidente que fosse objeto da saraivada de críticas que recebe o presidente Temer, qualquer presidente teria, eu não diria a grandeza, mas teria esse reflexo dele, presidente Temer, de sobrevivência. O problema, a questão fundamental é que não tem mais o que sobreviver, já desapareceu, não tem mais o que fazer. Então, por isso que eu diria, a questão da ponte para o futuro, note, está tudo travado. O presidente Fernando Henrique disse outro dia, não, você não é bem uma pinguela, se a pinguela quebrar, a gente vai nadando. Se a pinguela rachar, não é isso? Se a pinguela cair, a gente vai nadando. Tá, mas nadando para onde? O futuro? É difícil, portanto, reconhecer isso que era muito forte no âmbito da presidência do presidente Lula e mesmo de uma parte da presidência da presidente Dilma, que era uma certa concepção do lugar do Brasil no mundo. Ou seja, nessa pasmaceira interna que a gente vive, não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. E se a gente olha os outros países, esses dois que você mencionou, e tem a China. A China é um caso diferente, que a China está nadando num outro rio. A China está nadando num outro rio. Mas se a gente pega esses dois países, observe internamente os Estados Unidos e observe internamente a França. Não é à toa que você tem essa indiferença aguda à classe política na França. E como em outros momentos leva a uma ditadura, como levou na Europa nos anos 30. Agora você tem uma tentativa de presidentes aí de fortalecer o executivo, mas você tem equilibrando-se aí em todos os lados aí em aliança. Qual o futuro da democracia representativa, então? Vale 1 milhão a resposta, né? Opa! Tem um sujeito que eu gosto muito, um historiador britânico. Ele consegue ser muito mais liberal que o Emmanuel Macron, né? O Neil Ferguson. Ele já agora ele está terminando a biografia do Kissinger, né? São 2 volumes, porque o Kissinger, só um parênteses, o Kissinger, você pode dizer o que você quiser, mas é uma máquina, né? Estratégica. Sabia usar os carretéis de poder lá. Continua sabendo. Continua, um grande lobista. Etc. E, bom, teve um dado momento, o camarada, ele é de 23, então ele está com quantos? Mais de 90? Chega um dado momento... 95, 94 já. Não, 94. Chega um dado momento, todo mundo acha que o cara vai morrer, e daí começa a escrever biografia sobre o cara e tal, esperando que o cara morra. O que ele fez? Ele liberou para o Ferguson os arquivos dele. Então o Ferguson é o cara que vai estar fazendo a biografia autorizada do Kissinger. Fechando parênteses, voltando.
Ele escreveu, tem alguns anos, um livro que passou um pouco despercebido aqui no Brasil, e tem uma versão brasileira, mas que merece, eu diria, bastante atenção, que é o declínio da democracia. A democracia, democracia representativa, um sistema representativo na escala ocidental. E ele tem 5 proposições no sentido de dizer, olha, a gente não pode desprezar que o declínio da democracia, o declínio do sistema representativo é, de alguma maneira, o declínio do Ocidente. É quase filosófico isso, mas eu diria você, Nassif, e a gente voltando à tônica, e essa é uma estratégia de fuga, você percebe que eu não vou ganhar 1 milhão. Que no fundo nós estamos vivendo uma pasmaceira, uma sobreposição de crises, uma confluência de inseguranças e tal, em vários níveis, até pessoais, né? E um império de um emocionalismo, um império de emoções, e dentre essas emoções o medo, que eu suspeito que eu vejo com alguma esperança. Então, eu vejo com alguma esperança o processo de reabilitação, de musculação disso que a gente tem. Tá. É possível melhorar. Você está revolvendo, voltando a discutir as questões centrais e tudo, mas nesse torvelinho todo aí, a figura do estadista não é decisiva por bem ou por mal? Pessoa que de repente junta aí as emoções e as esperanças de uma direção ou noutra? Num primeiro reflexo eu diria para você, evidente. Mas num segundo movimento, eu sei que você gosta bastante de literatura, tem aquele velho Tolstói, no Guerra e Paz, em algum momento ele diz o seguinte, não importa muito a qualidade do chefe se a tropa quer vencer. Se a tropa quer vencer. Então, quer dizer, no âmbito dessa confusão toda, dessa pasmaceira toda que a gente vive, no Brasil essencialmente, mas em outros lugares, é difícil você encontrar um lugar tranquilo. Poxa, é difícil você encontrar um lugar tranquilo. A não ser que você entre na lógica da ralé, que a ralé também, em tudo, ela também tem lados positivos, né? Mas a ralé pode, no âmbito da sua indiferença, ficar indiferente a tudo. A não ser que você entre na indiferença. A ralé ajudou a desacreditar, digamos, um modelo pretensamente científico da economia que, no fundo, tinha sido apropriado pelo mercado financeiro. O problema da ralé hoje, aí, depois eu volto à questão positiva, o problema da ralé é que a ralé, que é crescente, e que ela é produto dessas crises. Você imagina, você tem um processo mundial de desemprego estrutural crescente. Desemprego estrutural crescente. Eu me recordo, você não mencionou e tal, mas eu tive a oportunidade de morar na Espanha um período, um momento em que existia uma grande questão referente aos mileuristas, aqueles que viviam com até 1.000 euros. Bom, 1.000 euros não é muita coisa. E tinha um percentual imenso da população que vivia com até 1.000 euros. Depois reduziram, 600 euros. E depois se criou uma tônica que vem até hoje, aí no governo do presidente Rajoy, é só uma questão de buscar os dados precisos, um exército de pessoas entre 18 e 40 anos que nunca trabalhou. Não é porque não quer. Não é porque não quer, é porque não consegue. Não consegue. Nunca trabalhou, obviamente, em emprego formal. Sim, nunca conseguiu ingressar positivamente no mercado de trabalho. Não é muito diferente do ponto de vista essencial nos Estados Unidos. Não é muito diferente do ponto de vista essencial na França. Não é muito diferente do ponto de vista essencial. Enfim, mesmo na Alemanha, no Reino Unido, note a questão do Brexit. A questão do Brexit, chega um dado momento, o camarada, a ralé cria o fantasma de que não, pertencer à Europa é um mal. Aí o Cameron, de modo irresponsável,
o Prime Minister, que não, ali ele destruiu a possibilidade de entrar para a história como um estadista. Né? Ele vende a eleição dele pela possibilidade de o país sair da União Europeia. Então, quer dizer, o problema que eu vejo da ralé é que ela gera, com suas emoções, uma lógica plebiscitária nessas democracias todas. E é por isso que não colocamos a China ainda na conversa. Uma lógica plebiscitária, em que as autoridades, elas reagem, elas não agem. Tá. Não sei se está claro. Tá, Você tá, tá. reage. Presidente Temer tem um problema, reage. Não sei se está claro. O presidente Trump, o presidente Macron, a gente está falando dos dois, mais essencialmente. Eles tentam imprimir, ao menos nesse início de mandato, um reverso disso. Eles vão se afastando. Eles se transformam em pessoas, em figuras meio indiferentes. Não, daí entra, digamos, essa questão midiática aí em todos os poros também. Essencialmente. Ou seja, é o plebiscito. E não naquele sentido do Renan, o plebiscito diário. Ou seja, você tinha durante um período uma organização desse mercado de opinião, com a mídia pegando, digamos, aqueles leitores supostamente mais bem informados, que depois jogavam para baixo aquele tipo de informação mais coordenada. Hoje a mídia é o grande alimentador do que a ciência social chama de ralé. Então, veja, é um momento difícil, né? É fácil não, viu? Como é que os mineiros falam? É que nem rapadura, é doce, mas não é mole. É um momento difícil. E a questão do futuro da democracia? O futuro da democracia é, essencialmente, talvez, se reafirmar como democrática. Porque, note, essa coisa midiática, essa coisa da ralé que a gente está conversando aqui, você não pode desconsiderar que tem uma questão sensível, e é uma questão mundial, e é relativamente recente, muito embora o George Orwell já tenha dito, já tenha escrito, já tenha se notabilizado em relação a isso, que é o desejo de ultratransparência. Tá. Quer dizer, você fazer política sem hipocrisia é difícil, né? Mas tem que aprender, né? A ultratransparência. Note, o Macron agora. Existe uma crítica muito grande, tal, etc., da tua categoria, dos jornalistas. Porque o que ele fez? Ele chega ao poder, diferente do presidente Sarkozy e diferente do Hollande, ele é indisponível. E mais, o que ele fez? Ele, pessoalmente, ele definiu quem seriam os jornalistas dos determinados jornais que participariam das coberturas. E mais, ele proibiu todos os seus ministros. É quase como se o ministro é demandado para, na verdade, os ministros do governo do primeiro-ministro Edouard Philippe, e aqui a gente pode voltar à configuração política na França, que nesse caso do Macron é muito interessante também nesse sentido, mas ele impede, bloqueia, diz nada de entrevista, e mais do que isso, é um governo composto essencialmente, o governo do Edouard Philippe, com raríssimas exceções, que você pode pegar, por exemplo, o ministro do exterior, o Jean-Yves Le Drian, que é um personagem socialista, tal, histórica, importante, mas discretíssima, distante. Você tem o Lô. Mas aí o que acontece? Você tem uma e outra figura com essa importância política e tal, que tem, de alguma maneira, de responder às suas bases, mas o grosso dos ministros é tudo de tecnocrata. E daí você tem a aliança desses setores, FBI, Ministério Público aqui e outros, com a mídia nessa guerra entre instituições. Ou seja, onde o alvo é o presidente, sempre. Ou seja, a coisa
a notícia que vende. Não sou eu que vou dizer a você, é justamente o inverso. Você que vai dizer aqui para todos nós o que é esse mercado da notícia. E o mercado da notícia, com o impacto, vamos dizer assim, ou com a assimilação dessa tônica midiática, é uma coisa a imprensa. Aliás, só fazer um outro parênteses com relação ao Macron. Ele recebeu o Putin. O presidente Putin foi a primeira autoridade internacional a visitá-lo. Aliás, ele recebeu lá em Versailles. E no meio tal, um jornalista levantou, e olha, jornalista que a comitiva, seja russa e seja de organização da presidência francesa, avalizaram. O jornalista levanta e fala, não, mas por que na sua campanha o jornal tal foi expulso? Ele diz, não, claro, simples, não fazem jornalismo. É uma guerra em todos os lados. Então, quer dizer, essa questão da imprensa misturada com a mídia, com os média, né? Misturada com essa revolução da informação, misturada com essa necessidade de rapidez em tudo. A lógica do Twitter, sem sondar, sem conferir, sem nada, sem um distanciamento, sem a percepção básica, você mencionou as ciências sociais, existe uma percepção básica na vida e na política, sobretudo, que tudo é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Aí você imagina, todas as dimensões da vida têm um certo tempo, ou seja, tem o tempo da política, o tempo do judiciário, o tempo da imprensa e o tempo do Twitter. Chega um dado momento, se você embaralha tudo, e se as autoridades, esse é o problema. A imprensa não pode apresentar visões complexas de nada, porque, digamos, esse sentido plebiscitário não é atendido. Bom, e aí... Daí esse caos. Agora, tem um lado positivo disso. Eu não saberia formular, talvez, mas tem um lado positivo. Eu acho que, se você for ver o que está acontecendo aqui no país aí depois do impeachment da Dilma, essa dinâmica da hipertransparência está começando a transbordar para todos os setores, vai transbordar até para a Globo aí, com o negócio do FBI e da Copa, das denúncias aí da Copa Brasil. Agora, qual setor que fica de pé que é difícil adivinhar. Então, quer dizer, terra arrasada. Aí veja só. Então, deixa eu pegar um pouquinho, você já falou essa questão da terra arrasada. No pós-guerra a gente tinha o holocausto da guerra lá estimulando a compreensão. Você tem agora o terrorismo, mas parece que ainda não tem, digamos, a grande tragédia ainda capaz de trazer os diversos grupos aí para um entendimento, né? O que é necessário acontecer para ver esse entendimento? Aprofundar o buraco? Olha, é difícil, você faz umas perguntas difíceis. Ué, mas alto nível seu. A coisa é dificílima. Note, a realidade brasileira presente, ela tem nos ensinado que é sempre possível cavar no fundo do poço. Mas, contrário às aparências, eu suspeito que existem movimentos importantes no sentido de inibir essa guerra total que você está mencionando, inibir a necessidade de uma guerra total para a superação da situação. Eu acho que nós vivemos um momento de transição, Luiz, essencialmente. Um momento de transição, uma longa transição, que de alguma maneira é uma transição de quase um século, mas essencialmente dos últimos 25 anos nós vivemos uma grande transição e a gente não definiu muito bem o que a gente quer ser quando crescer. A gente enquanto sociedade e enquanto sociedade transnacional, não é só o Brasil, não é só... Né? Agora, veja, a questão do terrorismo é que o Brasil está meio fora do mundo. O Brasil está distante de tudo isso. É só você chegar em qualquer país que é alvo. Aí você vê na
sociedade, na população, nas pessoas, você vê nas pessoas a frustração. Você fala a questão do Holocausto, ou você menciona esse momento histórico, mas a gente não pode desconsiderar que existe um pessimismo arraigado no interior disso que se chama Ocidente, ou no interior disso que se chama, enfim, Europa. Esse pessimismo que levaria à busca de saídas que... Eu não sei se o pessimismo levaria a saídas. Eu suspeito que o pessimismo ele esteja progressivo, porque esse pessimismo vem das guerras, vem desse momento aí que você está falando. Eu suspeito que esse pessimismo ele pode agudizar isso que societalmente talvez seja bom, mas politicamente seja horrível, que é a indiferença. A indiferença talvez seja o sentimento humanamente mais penoso. Tá. A diferença. E daí, se você não tem o renascimento da política, o oposto é a indiferença. Essencial. Agora, o renascimento da política. As pessoas, nós todos nos esquecemos com muita tranquilidade e com muita rapidez que os Estados Unidos da América são ou é uma grande democracia. E que o presidente da República daquele país merece algum respeito. Note, eu vou fazer, vindo para o Brasil, eu vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas não é. Note, o medo da imprensa. Aliás, saiu domingo uma longa reportagem na Folha sobre isso, uma reportagem que deveria ser refeita por várias razões. Mas, enfim, o medo do Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro. Vamos voltar ao Trump. No caso do Trump, ele sai como candidato, todo mundo, não vai sair, não é. Ou seja, entra numa tônica de desqualificação da personagem, desmoralização do sujeito, desconsideração, e não se procura compreender as raízes profundas que levam não só o sujeito a sair, a decidir se candidatar, mas mais do que isso, a ter condições de chegar ao poder. Então, note, não adianta aqui no Brasil você começar a dizer, olha, o Bolsonaro é o mal. O Bolsonaro é o mal. Não é bem assim, ele é o mal. Vamos entender o cara. Talvez, não estou sugerindo que o seu convite, mas talvez seja o cara de convidá-lo aqui para sua sala também. Toda razão. Por que não? Toda razão. Entender o que ele quer e tal. E mais do que isso, entender, eu diria, sociologicamente, a sociedade brasileira a partir de figuras como essas. Ou seja, o Macron. Na França você chega no segundo turno, é uma coisa que você olhando retrospectivamente, é como se fosse escrito en avance. Ou seja, você leva ao segundo turno duas personagens que estraçalham a lógica política do país. Macron, um sujeito de 39 anos, um sujeito de um partido com um pouco mais de um ano de fundado, um sujeito sem base nenhuma. É claro que tudo isso que eu estou dizendo, sem base, é relativo, por conta do que a gente já conversou. Mas chega ao segundo turno com a Marine Le Pen. Ninguém é mais detestado, mas ninguém procura entender qual é a da Marine Le Pen. Ninguém é mais detestado que ela. E havia, sim, a possibilidade, uma possibilidade remota, dela ser eleita. Bom, e daí? Se ela for eleita, você vai fazer o quê? Você vai retirá-la à força. É o Trump, vai eleger o cara. E em alguns meses já chove denúncias contra ele, mas você vai retirar o cara? Retirar o sujeito é destroçar, é desmoralizar as instituições, o que não deve acontecer. Ou seja, tirar um presidente da República, como já se disse, num país tropical que nós conhecemos bem. Um país bananeiro é outra coisa. Retirar um presidente da República é uma decisão de uma violência institucional extraordinária. Então, voltando ao caso da França, veja, você tem um segundo turno, onde você observa os debates, você percebe claramente, mas era clara a percepção,
de que nenhum dos dois estava à altura da função presidencial. É impressionante, nenhum dos dois. Agora, dizer que não está à altura da função presidencial, mas depende da referência. E no caso da referência francesa, note, a gente não está pensando, obviamente, em Sarkozy e Hollande. Tá certo? No caso dos Estados Unidos, se você olha os debates, você chega ao segundo turno, ou você chega à reta final, os debates do Trump com a Hillary, é a mesma coisa. E você vê aqui no Brasil, com imenso respeito que nós, todos brasileiros, a despeito do que venha a ser esse cidadão, precisamos respeitar a função presidencial. Mas é evidente que não está à altura da função presidencial. Agora, é isso que a Ralé quer? É essa a grande questão. Não sei se é isso que a Ralé quer. Então, quer dizer, a Ralé, se é que ela existe, e eu acho que existe, no caso do Brasil, o Gessé já falou bastante disso, o Bolsonaro pode existir, ele representa. Isso. Daniel, muito obrigado aqui por sua entrevista aqui. Vamos repetir daqui a algum tempo aí, porque foi muito elucidativo aí, viu? Muito obrigado aí. 1, 2, 3, 4, 5. O Gerson vai me explicar para que era 2000. Esses aqui são alguns dos CDs lançados pelo Guilherme, aqui com o Chico Saraiva, Pela Morandá, Cordas Brasileiras, o Quarteto Tal, Tal, Fernando Caselato, Tom Jobim para violão solo, produzido pelo Paulo Bernatti, Universos em Expansão, música contemporânea brasileira, e Brazilian Landscapes, esse que eu gravei com a flauta doce lá. com a Mikala e com a Marilyn na Dinamarca, que vai estar logo mais por aqui também. Autoral, que é o meu disco de violão solo com composições minhas. E quem quiser ter acesso aos discos, por onde que... Pode procurar nos canais digitais. O Brazilian Landscapes especificamente vai sair agora em julho, né? E logo mais vai ter também por aqui, deve ter nas lojas, enfim. Tá, Jorge. Um dos maiores antifenômenos da vida cultural brasileira é o violão brasileiro. Nós temos aqui uma geração de violonistas, várias gerações de violonistas. Tem a impressão que se for fazer um ranking global, aí talvez os países tenham o maior número de grandes violonistas dentro de todos os países, aí, superando Espanha, superando outros rivais aí. E, no entanto, é um universo que não entra na cobertura do chamado jornalismo cultural. É um universo restrito, conhecido globalmente, mas sem muita divulgação. E uma desses violonistas que surgiu nos últimos anos aí com o ímpeto, Daniel Murray, que já tem uma carreira ampla na Europa, aqui no Brasil também. Daniel, obrigado pela sua vinda aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho do início da sua carreira, as raízes familiares. Sim. Então, eu comecei meus pais são bailarinos, né? E eu comecei a estudar, minhas primeiras aulas de violão foram na ECA, porque a minha mãe dava aula lá, de expressão corporal para os atores. E eu ficava fazendo aula também junto com ela, estava sempre lá e tal, me levava, não tinha que deixar, né? Me levava junto. E aí, ali, acho que procurando alguma coisa para fazer também, poxa, eu queria estudar violão. Então eu estudei lá na ECA, dos 6 aos 7 anos, né, e fazia uma aula num lugar super legal, que era uma sala de marionetes da Ana Maria Amaral. Então era cheio de bonecos assim, pendurados pela sala. E eu pegava emprestado aquela sala lá e fazia aula com o Nelson, que eu não sei o sobrenome, até hoje que era aluno do Edelton, que já começava a dar aula. Talvez das primeiras turmas da USP de violão. Né? Eu peguei aquele comecinho da ECA lá, foi aluno 70, com o Tati e outros. Né? Então, aí eu comecei fazendo isso lá, aí meu professor foi viajar, ele era japonês mesmo, voltou para o Japão e tal, e aí eu parei com o violão. Aí fui para dança, para um monte de coisa, fiz sapateado muito tempo, fiz peças de teatro, infanto juvenil e tal. E aí com 13 anos, meu tio, José Murray, veio morar em São Paulo, na casa da minha mãe. E ele acompanhava o Quarteto em Si, você falou? Ele foi do Quarteto em Si desde o começo, quando era ainda Grupo Chovendo na Roseira, né? Então teve todos aqueles LPs e tal. E aí ele estava morando em São Paulo e trabalhando na IBM, que também desde o começo ele sempre trabalhou
na IBM Ah, e tá. música. Então era assim, essa carreira dupla, né? E aí veio para São Paulo e aí eu voltei a pegar um violão que ainda tinha lá, que era esse dos 6 anos de idade, para começar a aprender com ele, a aprender as músicas dele. E esse violão foi em cima da MPB mesmo, da época? Era mais coisas que ele tocava, músicas dele. Ah, dele? Porque ele ficava lembrando coisas dele para violão solo, assim, solos, né? De violão. E eu ficava vendo aquilo e tentando já aprender aquele negócio, né? E ouvindo muita música com ele também. Aí que surgiu, nessa época também na minha vida, o Paulo Bernardi, muito amigo dele, que mandou um arranjo para ele lá em casa, por fax. Chegou um fax com um arranjo da valsa brasileira que ele tinha acabado de fazer. Aí ele foi, tirou e tal, eu aprendi. Aí o Bernardi foi lá em casa, me ouviu tocar esse negócio. Eu comecei com uns trecos meio difíceis. Me ouviu tocar esse negócio e o comentário dele. Eu me lembro que foi assim, a primeira vez que eu fiquei muito nervoso para tocar. Assim, nunca tinha sentido nervoso para tocar. Eu falei, aquele cara, caraca, o que é isso? Tô nervoso. Que coisa. E aí, A voz brasileira é uma das peças, pô, é um negócio você lindo. começou por aí, você lembra ainda? Ah, esse aí eu não esqueço. Daí tinha isso, tinha no final um monte de harmônicos, né? No final, assim, todo dele, né? De coisas dele. E eu lembro de tocar isso pra ele, o comentário dele foi, e como é que você aprendeu isso? Eu falei, não, ele me ensinou, porque eu aprendi assim meio do olhômetro também, né? Eu ficava vendo meu tio tocar e aprendendo, não lia música não. E aí ele falou, você acredita em tudo que ele fala? Eu falei, acredito? Como assim? Então assim começou essa nossa relação, depois produziu diversos meus discos. Mas depois você fez faculdade também? Fiz faculdade, Mas nessa época também, estava te falando de um outro amigo dessa época, Floriano Rosalino. Então, conheci o Floriano em Atibaia e fui estudar violão erudito com o Floriano, e me botou para ler as coisas e tal, tocava um monte de coisa do repertório tradicional. Eu não lembro se a primeira vez que eu tive contato com o Floriano, ele que levantou que o hino nacional era plágio de uma música uruguaia. Ah, é? Foi ele que levantou. Eu publiquei na época, não. eu era repórter de música na Veja lá, o pessoal ficou indignado com ele. Eu acho que era ele mesmo que falou. Eu não lembro dele, não lembro dessa história. O ambiente de faculdade, ele tem aquela leveza, aquela criatividade, aquela informalidade que se exige para inovação, que nem quando você teve tempos atrás no conservatório lá de Tatuí. Sim, conservatório. Mas eu digo aqui na Santa Marcelina, era mais... O que eu senti na faculdade para mim foi muito enriquecedor, essa convivência diária, né? Com os músicos, com os professores, e com diversas matérias e coisas, informações que eu não tinha necessariamente tanto contato antes de estar na faculdade, né? Então, qual foi o primeiro grande... história da música, percepção, harmonia, contraponto. Então, quando você vê, você está estudando aquilo ali todo dia, toda semana, né? Então, você evolui muito como músico, né? Daí a porta de entrada é o Villa Lobos. Sim, claro, o Villa Lobos é... Teve alguém mais relevante que ele para o violão? Eu acho que o Villa Lobos é meio antes e depois, né? Mas o que ele fez possibilitou um novo violão, né? Então... muitas coisas que vieram depois, composições do Paulo Bellinati, do Egberto Gismonti, né, do Camargo Guarnieri. Conta um pouquinho da sua experiência com a flauta doce. Então, isso aí foi uma experiência recente desse disco, que se chama Brazilian Landscapes, e que eu gravei na Dinamarca com a Michaela Petri e a Marilyn Mazur, né? Que eu conheci através desse evento Classical Next, que quem me indicou, inclusive... olha, está acontecendo isso aí lá fora, de repente você devia ir e tal. Foi o Thiago Cury, que é um festival muito bonito, que chama Festival Música Estranha. Então, por essa veia da música contemporânea, que também me é muito, muito forte, assim, né, querida, então eu fiquei sabendo desse festival, me inscrevi, fui para esse festival e lá estava o produtor da Michaela. Então, depois de alguns anos em contato com ele, eu voltei para Copenhague também com o Quarteto Tal, Quarteto de Violões. A gente foi fazer concertos lá em escolas. Imagina, um projeto lindo que eles têm. Então a gente ficava 2 semanas, fazia 20 concertos, 25 concertos em escolas, para molecadinha, falando muito pouco e realmente tocando, mostrando assim, 35 minutos de música. E esse Quarteto Tal, a formação qual era? Breno Chaves, Zé Henrique Rosa Campos, Fábio Bartoloni e eu. E o repertório?
E o repertório, música brasileira, arranjos, eu fiz vários arranjos, alguma coisa de composição minha, coisas que a gente encomendou também para esse projeto que a gente, de CD que a gente lançou, Cordas Brasileiras, né, que foi também junto com o Fernando Caselato, Vela Caipira. E aí a gente começou a fazer até mais coisas lá fora do que aqui, né, nessa época. Então foi quando se tornou possível esse trabalho desse disco com a Micala. Então que eu fui encontrando com eles lá, eu fiz também um concerto solo lá no Conservatório de Copenhague, ela foi. E aí surgiu essa ideia dela gravar música brasileira. Ela nunca tinha gravado música brasileira, ela gravou com Keith Jarrett, sonatas de Bach, com Cláudio Abbado, gente assim muito importante, né? E a Marilyn Mazur, também percussionista, foi do grupo do Miles Davis, tocou com o Ian Garbarek, que tem um trabalho solo de composição interessantíssimo, lança disco pela ECM e tal. E elas nunca tinham feito nada com música brasileira, então e foi um negócio que desafiador e que eu senti assim que elas deram realmente muito valor. E o arranjo foi composto de lado a lado, dos dois lados participando do arranjo? Sim, alguns arranjos a gente fez, tem improviso também no disco, a parte de percussão, na verdade, é toda criada pela Mary, né? Não escrevi nada, mas a parte de violão e de flauta é escrita, e aí em determinados momentos a gente ensaiando, né? No pouco tempo que a gente teve de ensaio lá para gravar esse disco, a gente foi acrescentando coisas aqui e ali, e ela experimentando diversas flautas doces, né? Porque é uma verdadeira família, né? E a família dela que ela tem em casa é um monte de flauta espalhada, flauta baixa, flauta tenor, flauta contrato, soprano. Você falou um pouquinho antes de estar conversando, que tem flauta doce com chave, e você tem um método das notas graves, ou você abafata? Eu quando fiz esses arranjos, né, quer dizer, eu tinha uma sonoridade de flauta doce na cabeça, que é mais ou menos a que a gente que não conhece muito bem flauta doce tem, né? E realmente agora para mim mudou tudo, né? Eu não sabia que... E ela é incrível, então eu não podia imaginar tantas possibilidades assim. Ela realmente, inclusive notas que eu sabia que não tinha um Mi lá agudo, que eu falei, não, isso aqui não tem. Eu falei, mas de repente tem como fazer. Posso escrever? Pode escrever. E ela tocou. Então até coisas que ela tira nota até de onde não tem. Eu não sei como é que ela com a força do sopro ou tem usando também? É muito aqui, né? Flauta doce aqui é toda a musculatura, a questão da afinação, né? É muito difícil de afinar. E ela é afinadíssima. Então é tudo uma coisa da musculatura toda. Da maneira como sopra, exatamente. Dá uma afinação diferente. Exatamente. Só de você mexer aqui assim, já... é por aí que ela como pega se você estivesse fazendo isso aqui, né? E aqui a musculatura toda é um negócio muito, muito complicado, né? E Daniel, então... de muitos anos Mostra mais uma pra gente aí. Bom, eu vou começar aqui. Tem uma composição que a gente gravou nesse disco Brazilian Landscapes, então com a flauta doce e percussão, uma composição minha, chama Canção e Dança. E eu fiz em homenagem ao Ring e ao Marcos Tardelli. Tá.